Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Rede Bandeirantes de televisão foi fundada no dia 13 de maio de 1967, pelo empresário João Saad. A cerimônia de abertura das atividades da emissora contou com a presença do então presidente da República, Costa e Silva. Nos primeiros anos, a Band apostou na transmissão de novelas e séries infantis. Algumas das principais produções da emissora na época foram Os Miseráveis, adaptado como novela, e O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. 2 anos após a sua inauguração, um incêndio destruiu grande parte do acervo e estrutura da emissora. Mas em 1970, a Rede Bandeirantes de televisão voltou com força máxima ao transmitir a Copa do Mundo do México. A partir da década de 80, a Band decidiu inovar na sua programação. Para ter um diferencial em relação aos seus concorrentes, a emissora apostou na transmissão esportiva. O jornalista Luciano do Vale foi contratado e criou o programa Show do Esporte. A primeira transmissão do programa foi em 4 de dezembro de 1983. A partir dessa data, a Band adotou o slogan, o canal do esporte. Entrevistamos a jornalista do portal Trivela, Natália Pérez. Natália comenta que Luciano do Vale dava importância ao esporte feminino desde aquela época. Nos anos 80, mais ou menos, que foi quando eu acho que o Luciano do Vale saiu da Globo e foi pra Band, foi aí que começou mesmo a ter esse caráter esportivo, que começou a usar o slogan no canal do esporte, que tinha o programa dele, o Show do Esporte, passava dos diversos esportes, principalmente feminino. Para a Natália, é importante ter um canal que transmitia várias modalidades esportivas. A Band antigamente transmitia campeonato de boxe, transmitia basquete, e não só masculino, feminino também. E falta, porque chega nas Olimpíadas, que falta um pouco de familiaridade, sabe, das pessoas com os esportes. Tanto que pensam, futebol nas Olimpíadas não é a mesma coisa, porque fica só naquilo, sabe? Futebol, vôlei. A gente perde um pouco da familiaridade. O Show do Esporte costumava ter 10 horas de duração. Começava às 10 da manhã e ia até às 8 da noite. Em seu programa, Luciano do Vale trouxe pela primeira vez os esportes americanos para o Brasil, como a Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA, e a Liga de Futebol Americano, a NFL. Outra grande atração que a Band transmitia eram as lutas de Mike Tyson, quando o boxeador estava no auge. No final da década de 90 e no começo dos anos 2000, canais a cabo especializados em esporte 24 horas por dia começaram a surgir. Entrevistamos a jornalista do canal Band Sports, Cindy Harada. Ela conta que os canais fechados foram os responsáveis pela queda de transmissões esportivas da TV aberta. O surgimento dos canais fechados específicos em esporte, eles contribuíram para isso. O próprio Grupo Bandeirantes tem um canal fechado que é o Band Esportes. Ele dá espaço para todas as modalidades esportivas e hoje tem como carro-chefe Roland Garros, que é um grande slam de tênis, e a Band sempre transmite a final na rede aberta. Entrevistamos também o professor Ari Rocco. Ele reforça a ideia de que os canais especializados em esportes ajudaram a diminuir a quantidade de transmissões na TV aberta. Na minha opinião, os canais pagos focados em esporte influenciaram sobremaneira a queda de espaço do esporte na TV aberta. Eu acho isso profundamente lamentável, porque você está privando o público de ver um evento esportivo que poderia ter interesse, que poderia incentivar as pessoas a praticar determinada modalidade esportiva, a ter interesse por outras modalidades esportivas. Então, assim, quando a gente pensa o esporte, quando a gente pensa o papel social do esporte, isso aí é nefasto. Agora, quando a gente pensa o negócio, quando a gente pensa que tudo isso hoje se transformou num grande negócio, eu diria que as empresas estão usando estratégias comerciais para valorizar o seu produto e para se posicionar no mercado. O canal Band Esportes foi inaugurado em 2002. Foi a alternativa do grupo Bandeirantes para manter uma programação esportiva. Dessa vez, o foco foi em campeonatos que aparentemente não têm tanta demanda aqui no Brasil. A jornalista do portal Trivela, Natália Pérez, comenta sobre essa estratégia. Eu acho interessante que eles estão transmitindo Série B italiana, eles transmitem a Série B italiana, começaram a transmitir agora campeonato colombiano, campeonato chinês, que são campeonatos, são divisões, não geram interesse,
desses canais fechados. Outro ponto importante é o fato da concorrência ser cada vez mais intensa. Isso gera uma batalha contínua por exclusividade de direitos de transmissão de eventos esportivos. Para o professor especializado em marketing esportivo, Ari Rocco, essa disputa não é boa. Comprar direito de transmissão esportiva é um negócio, então muitas vezes alguma emissora compra um evento para que a sua concorrente não o compre. Ela pode até não passar, ela pode até não veicular aquilo, mas ela compra por questões comerciais para não dar espaço para outras. Eu acho isso profundamente lamentável, porque você está privando o público de ver um evento esportivo que poderia ter interesse, que poderia incentivar as pessoas a praticar determinada modalidade esportiva, a ter interesse por outras modalidades esportivas. Então, assim, quando a gente pensa o esporte, quando a gente pensa o papel social do esporte, isso aí é nefasto. Agora, quando a gente pensa o negócio, quando a gente pensa que tudo isso hoje se transformou num grande negócio, eu diria que as empresas estão usando estratégias comerciais para valorizar o seu produto e para se posicionar no mercado. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção de futebol feminino gerou a empatia na torcida. Recentemente, a Band transmitiu alguns torneios de futebol feminino, como a Copa do Mundo, e em dezembro de 2015 transmitiu a Copa Caixa de Futebol Feminino. Mas esse ano o canal se viu obrigado a abrir mão do seu carro-chefe do esporte, o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Para a jornalista Cindy Arada, as emissoras de TV não são as únicas responsáveis em popularizar modalidades marginalizadas no Brasil. Primeiro a gente tem que entender e aceitar que o Brasil é o país do futebol. Além da popularidade, tem muito interesse das empresas, em patrocinar exatamente por causa desse apelo. Só que, por outro lado, o brasileiro é apaixonado por esporte, ou melhor, ele gosta de torcer pelos brasileiros, A gente viu aí nas arenas nos Jogos Olímpicos, lotaram, independentemente de qual modalidade. Mas aí eu penso que é um trabalho de confederação de cada esporte, trabalhar um pouco mais para ajudar a popularizar o esporte. O professor da USP e jornalista, Ari Rocco, reforça a ideia de que as emissoras não podem ser culpadas por não transmitirem eventos esportivos. Que na realidade a gente sempre coloca os meios de comunicação como os grandes culpados da história, e realmente eles têm a sua parcela de culpa, porque eles deveriam incentivar a prática esportiva, eles deveriam tratar o esporte mais como informação e menos como entretenimento, mas a gente esquece muitas vezes de culpar os gestores das confederações, federações e clubes que têm bons produtos na mão, mas não sabem produzir esse produto adequadamente para que ele tenha espaço nos meios de comunicação e atraiam patrocinadores e investidores. Muito bem, depois da locução do nosso querido Heitor Facini, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao professor da USP, Ari Rocco, nosso parceiro aqui de Observatório do Esporte, O Ari Rocco sempre colaborando. Hoje o locutor tá rouco também. Hoje tá rouco, também. Temos dois roupos. Dá para fazer o trocadilho. Especialista em marketing esportivo, o grande Ari Rocco, e também as jornalistas Natália Pérez, do portal Trivela, e a Cindy Arada, do canal Band Esportes. Conosco agora para debater um pouquinho a respeito da matéria, a Gabriela Brizotti. Gabi, uma transformação enorme na Bandeirantes, no que diz respeito ao conceito esportivo nos últimos anos. Para quem gostava de acompanhar várias modalidades, e a Bandeirantes sempre transmitiu, sempre trouxe essas modalidades, essa transformação, essa mudança absurda nos últimos anos. Um abraço para você. Um abraço para você, Guilherme, um abraço a todos da mesa, um abraço, amigos ouvintes. Bom, ocorreu uma mudança enorme mesmo. Eu, por exemplo, eu não cheguei a acompanhar o auge da Band no esporte, porque eu sou de 96, então quando eu nasci... Sorte é sua. Em 96 o Rui Chapéu já tinha aposentado. Então, eu não cheguei a acompanhar esse auge da Band. Você sabe o que é o Rui Chapéu, Gabi? Não. Só abrir uma nota de rodapé. O Rui Chapéu era um jogador de sinuca que ficou notório, famoso, mas por conta do show de esporte, Sinuca? Zeca Marques torcia pro Rui Chapéu. Não, sinuca ou bilhar, Tuca América? Boa pergunta. Você que é entendido nos jogos de mesa, é bilhar, Mas popularmente sinuca, Sinuca, Mas, agora eu fiquei assustado. A Gabriela não viu o Brasil ser tetracampeão nos Estados Unidos, Ela nasceu depois. Verdade. Ouviu falar. Eu só vi o Brasil ser campeão em 2002. Então, eu não cheguei a acompanhar esse auge da Band,
Mas, pelo que eu entendi na entrevista, pelo que me falaram, e até os meus pais e meus avós falam, a Band era um grande canal, assim, conhecido por esporte. Eu acho que além da TV paga contribuir para a queda de transmissão esportiva da Band, o que contribuiu bastante também, acho que foi a internet. Porque hoje na internet você consegue achar stream de jogo para você assistir ao vivo, assistir até mesmo transmissão lendo, né, o lance a lance, o famoso lance a lance. Então acho que as pessoas, elas procuram outros meios, assim, também. Não só a TV aberta, a internet também contribuiu, assim como a TV paga. A Band, ela parou com a TV aberta de transmissão, perdeu agora os direitos do Campeonato Brasileiro também. Mas ela tem o Band Esportes, que por outro lado transmite campeonatos que não são comuns, assim, na ESPN, Esporte Interativo, que é o campeonato colombiano, campeonato chinês, a Série B italiana. Então, por um lado, perdeu, mas também transmite. Outra coisa que eu também acho que ajudou na queda de transmissão é, por exemplo, a falta de interesse. Antes, transmitiam bastante Fórmula 1. E hoje em dia eles estão cortando. O público não procura mais assistir porque os dois que correm pelo Brasil, que é o Massa e o Nasri, eles não estão lutando mais por pódio. Então o pessoal não estão mais querendo assistir. Não é mais aquela coisa igual de Ayrton Senna, que todo mundo assistia porque queria ver campeão, queria ver ganhar. Então as pessoas estão meio que perdendo interesse. Então eles cortam porque não tem mais público, não tem mais audiência. Mas aí é a questão da TV Globo, não é mais a Bandeirante. Sim, a TV Globo, que não. Isso é TV Globo, mas também tá caindo, assim. A Globo ainda transmite futebol, transmite porque vôlei. No auge do automobilismo, a Bandeirantes começou a transmitir a Fórmula Indy como forma de concorrer com a Globo. Que foi uma outra aposta do Luciano do Vale também. Sim, claro. Mas eu falo no todo hoje. Mas eu acompanhei muito, acho que Carlos Napolitano do Camérico também, né? Somos contemporâneos. Somos contemporâneos ao auge da TV Bandeirantes. Sim. Mas a TV Bandeirantes era conhecido o canal de esporte muito, como já foi dito, pelo papel pessoal, empenho pessoal do Luciano do Vale. Ele era funcionário da TV Globo, ele sai da Globo e vai para um outro canal com superpoderes e para fazer aquilo que os outros canais não faziam até então. Ele praticamente comprou o domingo da Bandeirantes. Ele, na verdade, é aquilo que a gente pode até criticar em certa medida, mas que era muito comum até os anos 60 e 70, era um homem da imprensa que entrou na área do esporte para ser um empresário. Sim. Então o Luciano do Vale era um empresário do esporte, na verdade. Sem dúvida. E aí o Carlão já citou, a Fórmula Indy era a maneira que ele encontrou de poder combater a Fórmula 1 que estava com a Globo. Ele teve muita sorte porque ele acompanhou o auge dos brasileiros na Fórmula Indy. Na verdade, que começa com o Emerson Fittipaldi. E ele, na verdade, ele é o primeiro grande nome do marketing esportivo no Brasil, porque ele passou a criar os eventos como marketing para ganhar dinheiro em cima dos eventos que ele usava a TV para conseguir anunciantes e público, né? Então ele é um então, visionário. Além da Fórmula Indy, mais recentemente a Fórmula Truck, que a Bandeirantes transmitia, Stock Car, vez ou outra, mas ele inventou um pugilista com o Maguila e transmitia as lutas de boxe nos domingos à tarde. O Maguila, que era um pugilista mediano. Sim. O já comentado Rui Chapéu com bilhar e sinuca. O Maguila chegou a disputar título mundial, né? Com o Evander Holyfield. E era quase que o trabalho do Luciano do Vale era quase uma relações públicas, né? Dessas modalidades desses competidores. O próprio voleibol. O voleibol. Deve muito ao Luciano do Vale. O famoso jogo lá, Brasil, União Soviética no Maracanã. Maracanã, exatamente. Foi um empenho pessoal e a mão de empresário do Luciano do Vale. Mas eu queria destacar aquilo que marcou muito a minha época de faculdade, em que começou esse projeto na Bandeirantes, que era o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano, em 89, eu acompanhei bastante, porque a Itália seria a sede da Copa de 90. Sim. E aí tínhamos o Silvio Luiz, que fazia as transmissões, quase todos os jogos, com os bordões que ele já tinha eternizado na Record antes. Sim. Mas aí faziam parte do grupo de comentaristas o Flávio Prado, que hoje trabalha na TV Gazeta, na televisão. O Silvio Lancelotti, que era um chefe de cozinha, mas com uma experiência de jornalismo, porque ele escrevia na Folha. E o Giovanni Bruno, que era um dono de um restaurante em São Paulo, que aliás gostava e gosto muito da cantina do Giovanni Bruno, ele faleceu ano passado. E era interessante porque dois italianos, o Lancelotti e o Giovanni Bruno, comentando o campeonato italiano, no auge do campeonato italiano, quando jogavam lá as grandes estrelas mundiais. Né? E também tinha o Juarez Soares, né? O Juarez Soares. Ele teve uma grande equipe, ele formou uma grande equipe de repórteres, então, né, que são referência na história do jornalismo esportivo. Só para vocês terem em conta que foi durante esse período que o Napoli foi campeão italiano pela primeira vez, com o Maradona na equipe. Então, para a gente ter a dimensão do que era o campeonato italiano. Sim. O campeonato italiano era o que seria hoje o campeonato inglês.
ou espanhol, com o número de estrelas e de clubes intergalácticos. Talvez ele tenha, não sei, eu posso estar equivocado, mas talvez a Liz Marina tenha sido o primeiro nome feminino no jornalismo esportivo com grande destaque. Com grande destaque, né? E Álvaro José, que era enciclopédia de esporte. E o âncora do programa, que era o Elias Júnior. Elias Júnior. Que muitos sempre achavam que era muito chato. Era muito chato, é um pré-Ivan Moré, né? E o Juarez Soares, que sempre foi muito peculiar, né? O Juarez Soares também era da TV Globo, o China, migrou para Bandeirantes. Que na verdade o Juarez Soares ainda é equipe, agora a arqueologia esportiva, que era do Balancê, programa radiofônico da extinta Rádio Excelsior, né? Ao meio-dia, que tem Fausto Silva, Juarez Soares e a dupla de comediantes Tatá Escova. O Flávio Fiorito está lembrando aqui que além desses que nós falamos, também está na reportagem os esportes americanos, né? Ele foi também responsável por introduzir por esporte de praia, né? Esporte de areia, que hoje acho que a Rede Globo faz isso aos domingos, né? Então, na verdade, o grande herdeiro desse marketing esportivo, né? Dessas atividades esportivas que são ações de marketing, na verdade, hoje é a Globo, que ela promove várias competições no Esporte Espetacular domingo de manhã, que na verdade não são competições regulares, são eventos de marketing esportivo. Ô, Gabriela, mas diferente de você, eu me lembro muito bem dessa época. Eu não era tão velho quanto o Zeca, eu não estava na faculdade ainda, né, Zeca? Mas é o Carlão que conta isso pros netinhos. Né? E acho que é bem nessa época mesmo, assim, que pra mim marcou, porque foi após derrota da seleção de 82, daí começa... Foi a época de seca do Palmeiras. Opa! E eu me lembro muito bem desse período, até era uma intenção minha, acho que eu já até comentei aqui no programa, de ser jornalista esportivo, né? Muito pelo... Isso eu tô sabendo pela primeira vez, Não, já falei aqui. Você tá realizando um sonho? Eu realizo um sonho, né? O Observatório do Esporte, ele faz um sonho de Carnapolitano de ser um comentarista esportivo, pelo menos. E o Luciano do Vale era esse exemplo, tal, pra mim. Eu era garoto, tinha 12, 13 anos, eu gostava disso. E queria, tal, mas... fui desincentivado por algumas questões familiares a seguir esse caminho, mas estou aqui me realizando, né? Mas eu lembro muito desse período aí, Maguila, a sinuca do Rui Chapéu, eu assistia, talvez ficasse domingo inteiro assistindo a programação, era muito legal. E aí eu lembro de uma época anterior, onde não havia transmissão esportiva, né? Eu lembro de campeonatos paulistas, né, que era o mais importante, o Brasileirão, eu acho que eu nem dava bola, mas eu pegava o radinho, né? Que tinha na minha casa, e eu escutava nas quartas-feiras à noite os jogos pela rádio, né? Porque não transmitia. Sim. Era muito raro transmitir. E também para mim era uma tragédia. Quando transmitia, o Palmeiras perdia campeonato. Então não dava. E havia muitas ações de merchandising no programa da Bandeirantes dos domingos. Né? Alguns que a gente pode até citar aqui que eram clássicos. De Pascoal, que era uma loja de serviços automotivos, né? Pilha Energizer. Havia um concurso, isso acho que foi na Copa em 94, qual o telespectador que ia ao palco e gritava Energizer por mais tempo. Então eles cronometravam o grito de Energizer e aí ele ganhava uma... Hoje é perder para Duracell. Mas aí que tá, vejam, esse é o modelo que não tem o menor espaço possível numa emissora como a TV Globo. Ela jamais permitiria num programa esportivo esse tipo de ação de merchandising. O Faustão faz, a gente sabe que o Fausto Silva faz no seu programa. Mas no esporte acho que é impossível a gente imaginar um outro canal que não fosse a Bandeirantes. Sim. Eu queria adiantar um pouco a história, né? E falar um pouco também dessa questão... Você quer prever o futuro? Não. falar do presente mesmo, né? Porque, na verdade, o que a gente vê hoje é um esvaziamento do esporte na TV aberta, né? Por conta também dos canais a cabo. A ideia é que você pague uma mensalidade, já falei várias vezes aqui, uma mensalidade. Acho que a gente que começou assinando Sport TV para poder ver os jogos e hoje tem que assinar os canais Premium, Premier para poder ver todos os jogos. Então, quer dizer, tem que pagar 2 vezes para ter acesso a alguns eventos esportivos, né? Mas por outro lado também a gente tem uma oferta exagerada também de eventos esportivos, né? Tanto que tem canais que só passam reprises de jogos, uma abundância de mesas redondas que não leva a lugar nenhum, né? Então acho que eu não sei mais contar quantos canais esportivos a gente tem na TV a cabo, né? Pouco tempo atrás era 1 Sport TV, depois 2 Sport TV, agora 3 Sport TV. 3 canais Sport TV, 3 ESPN. 3 ESPN, 2 Fox. Band Sports. Esportes interativos. 2 esportes interativos. E Max 1 e 2, né? Já são 13 canais. Né? Então, quer dizer, depende do pacote que você tem 13 canais. E a questão da diversidade não é equivalente ao número de canais, porque, por exemplo, na última quarta-feira à noite,
rodada de jogos da Copa do Brasil, os jogos que eram exibidos na Sport TV eram exibidos os mesmos jogos na Fox, os mesmos jogos na SPM. Sim. Então não havia nenhum tipo de diversidade. Ponte Preta e Atlético Mineiro, nas 3 emissoras, então, né? Sport TV, ESPN. E aí você vê que algo que a gente já comentou no início do programa sobre os Jogos Olímpicos, nenhum deles transmitiu os Jogos Olímpicos a não ser o Sport TV. Então eu não consigo, aliás, os Paralímpicos, não consigo imaginar por que Fox e ESPN, que tinham os direitos dos Jogos Olímpicos, não quiseram transmitir e adquirir os Paralímpicos. A cobertura ficou minguada entre a TV Brasil e a Sport TV. Até pegando o gancho do debate inicial, que era justamente a respeito da Bandeirantes e do espaço esportivo que foi perdido ao longo do tempo, o que preocupa também, além do esvaziamento na grade, a gente passava o domingo praticamente assistindo eventos esportivos, programas, debates na Bandeirantes, mas a qualidade também do que ficou, né? A gente tem um programa na Bandeirantes na hora do almoço, diariamente, aquilo lá é um stand-up, é uma palhaçada. Quem gosta de esporte não assiste aquilo para se informar. Sim. Evidentemente, né? Aquilo lá é para pessoas que querem se distrair, ver uma brincadeira, uma coisa diferente, uma palhaçada. Aquilo não dá para ser chamado de programa esportivo. É um entretenimento de baixa qualidade. E não parece nem ser espontâneo, né? Isso que é a verdade. Parece que eles combinam. Não que o Globo Esporte atualmente seja lá grande coisa. Também, para mim, a qualidade é escassa, né? Mas o da Bandeirantes, me permita a palavra, é uma porcaria. E fruto desse esvaziamento, eu tinha até uma notícia que eu trouxe para falar no começo do programa e acabei deixando aqui para matéria, né? Uma matéria que foi publicada no UOL TV na última quinta-feira, intitulada Record demite narrador e acaba com seu departamento de esportes, né? Então, com a demissão do Eduardo Vaz, né, locutor da Record, ela praticamente deixa de ter um departamento de esportes, assim como o SBT também, né, deixou. E o que acontece? Essas emissoras também acabam em tempos de eventos esportivos, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, você não tem o direito de transmissão, ela acaba também sendo opção para quem não quer ver esportes. Tem esse outro lado também, né? A Rede Globo vai fortalecer o monopólio dela. Sim. Né? Pelo menos em termos de televisão, de campeonatos estaduais e do Brasileirão. Sim, que é o que o Ari apontou na fala dele. Nessa história da Bandeirantes, eu também fiquei assustado assistindo o jogo no meio de semana, Zé, que eu liguei na Fox para ver o único canal que passou Palmeiras e o glorioso Botafogo da Paraíba e escuto lá comentando o jogo o Edmundo. Sim. Pô, eu me senti desavisado, né? Eu não sabia que ele tinha saído da Bandeirantes. Você acessou a internet nas últimas acho que não. 2 semanas. E não sabia que ele tinha saído tal, e tava lá comentando o jogo e fiquei surpreso. Daí a matéria da semana foi essa, acho que pelo menos para mim calhou. Né? E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Isaac Toledo. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.